Olá, eu sou a Gabriele E eu sou o João Augusto. e a gente vai falar um pouquinho sobre o problema de roteamento quântico e a estratégia que a gente está buscando implementar ali da busca tabu sobre esse problema. Primeiro eu vou começar ali com a contextualização, então eu vou falar um pouquinho sobre o que é o roteamento quântico, o que é a computação quântica no geral, e o João vai continuar ali falando do modelo matemático. Primeiramente, quando a gente olha para a computação quântica, ele é um tema que é muito complexo, ele é baseado ali na física quântica, né? Então, ele tem várias coisas envolvidas e ele é bastante estudado atualmente. Ele tem um conjunto de regras e comportamentos que são completamente diferentes do que a gente está acostumado ali na computação tradicional, né? Então, aqui a gente vai trouxe alguns princípios fundamentais que ocorrem ali no mundo quântico. Primeiramente, é o estado de superposição. Então, basicamente, existe um estado quântico e sobre esse estado, ele não tem um valor definido a todo momento. Então, ele pode ter dois valores ao mesmo tempo. Por exemplo, ali quando a gente está pensando em bits, 0 e 1. Então, quando ele é medido, ele colapsa ali para um valor único, mas ele tem essa situação em que ele, em alguns momentos, tem mais de um estado. Também existe a operação de entrelaçamento, que é basicamente como quando um par, um grupo de estados quânticos tem, tem uma correlação e uma vez que essa correlação é estabelecida, os estados colapsam para um estado só e ele tem um valor definido ali baseado nessa relação que ocorreu entre esse grupo de estados. Por fim, também tem a interferência, que basicamente os estados quânticos eles formam uma onda, eles têm uma função de onda, e a relação entre vários estados quânticos pode reforçar essa onda ou anular. E isso é um princípio essencial ali para o funcionamento de algoritmos quânticos. Daí, pensando ali na unidade que é utilizada na computação, ela é chamada de qubit, ela é análoga ali aos nossos bits tradicionais, só que ela tem esse estado de superposição que eu falei. Então, ela pode, em certos momentos, ter ao mesmo tempo 0 e 1, e esse 0 e 1 tem uma certa probabilidade, que está aí representado nessa função linear ali, como alfa para 0 e beta para 1. Então, e a soma a probabilidade é alfa ao quadrado e beta ao quadrado, e a soma deles tem que ser 1. E daí surgem vários desafios quando você está lidando com estados quânticos. O primeiro é a decoerência, então os estados são extremamente frágeis e eles perdem a informação com o tempo devido à interação com o ambiente, e isso traz ruídos e instabilidade para o sistema. Outra coisa é o teorema da não clonagem. Então, basicamente, é impossível fisicamente criar uma cópia de um estado. Basicamente, o que se faz é trazer uma relação entre vários estados e esse estado ele é transferido, então ele deixa de existir no nó anterior, basicamente. Quando a gente pensa em uma rede quântica, em sua estrutura, ela vai ser muito parecida com uma rede tradicional. Então, ela vai ter um nó origem, um nó destino, vai ter vários nós intermediários que vão servir para passar informação, e eles são ligados ali por enlaces ópticos. Cada nó ele tem uma capacidade de qubits que ele pode armazenar, e cada enlace tem uma capacidade limitada de criação ali. Né? Cada ligação tem uma capacidade limitada de enlaces que ele pode ser criado entre nós. Então, essa transmissão de um estado de um nó ao outro é chamada de teletransporte, e é aquilo que eu já expliquei, que envolve o entrelaçamento entre vários nós, então um caminho de entrelaçamento são feitos, e o estado é teletransportado de um nó ao outro, e esse caminho é destruído. E também a possibilidade de criação de um link entre dois nós pode falhar. Então, eu posso tentar ligar um nó ao outro e não conseguir. Isso pode ser afetado por distância, pelo tempo que levou para criar e pelo estado de decoerência do nó. Bom, agora que a gente viu as características físicas do problema, a gente vai tentar modelar matematicamente para resolver com o nosso algoritmo. Então, a primeira parte do modelo matemático é a topologia da rede. Então, a gente tem um gráfico com nós e arcos. A gente vai ter o conjunto de nós, cada nó deles vai ter um limite de memória, que é a quantidade máxima de informação que pode passar por ele. A gente vai ter um conjunto de arestas, cada aresta vai ter a probabilidade de conexão, PA, e a capacidade de conexões, CA. E, por fim, a gente tem as requisições que a gente quer aumentar, o throughput,
Então, elas são várias requisições que são a tupla com nó de origem e nó de destino, que a gente busca ligar. Bom, as variáveis, então, que a gente busca otimizar é o número de conexões a serem selecionadas na aresta A para a requisição R. Então, aí a gente consegue saber quais arestas estão sendo usadas por qual requisição. A gente tem o número total de conexões por aresta, isso é para a gente conseguir medir a capacidade da aresta. E a gente tem o throughput total de cada requisição. E com isso a gente tem a função objetivo, que é maximizar a soma dos throughputs. Então, para fazer isso, a gente vai ter as restrições agora. Então, como é um problema de fluxo, a gente tem as restrições de fluxo nele. Então, o fluxo de saída, o fluxo de entrada, e todos nós no meio do caminho tem que ter fluxo zero. A gente também, como a gente tem a probabilidade de uma conexão dar certo, a gente resolve isso, né, criando links reservas. Então, se uma aresta tem 50% de chance de dar certo, a gente cria dois links para tentar garantir que pelo menos um deles vai passar. Depois a gente tem a capacidade de aresta, como eu falei. Então, a gente tem o limite de conexões para aresta e a capacidade do nó. Agora vamos para a metodologia. Como a Gabi falou antes, a gente vai usar uma tabela, uma busca tabu. O primeiro passo, então, da busca tabu é a gente criar uma solução viável. Então, para isso, a gente vai fazer um algoritmo guloso ali. A gente vai escolher, então, pegar uma das requisições do problema, jogar um algoritmo de fluxo máximo ali, encontrar o fluxo máximo dessa requisição na rede. A gente vai atualizar a rede com os limites de capacidade, etc., e repetir isso, pegando mais uma requisição, até a gente fazer isso para todas e ter pelo menos um fluxo máximo para cada requisição. E a gente tem uma solução viável para o problema. Então, a gente tem, em seguida, né, fazer as buscas locais. A gente tem 3 operações de busca local. A primeira é flow swap. A gente basicamente vai trocar o caminho de 2 fluxos ali que se entrelaçam. Essa operação ela não busca melhorar a qualidade de solução, mas sim dar um embaralhamento ali, uma diversificada na solução. A gente tem a segunda operação, que é de recalcular o fluxo de uma requisição. Então, a gente vai escolher uma requisição ali da solução e aplicar novamente aquele algoritmo de fluxo máximo, buscando ali sim agora maximizar, aumentar o fluxo da solução e melhorar a qualidade dela. E por fim, a gente tem a operação de adição e remoção de fluxos. Então, durante a busca local, a gente vai, às vezes, remover um fluxo e depois adicionar ele de novo. Dessa forma, a gente desaloca os recursos que estão sendo usados para aquele fluxo e permite dar uma embaralhada também e uma otimizada ali também na solução que a gente está trabalhando. Agora vamos descrever a lista tabu. Ela vai ter um tamanho variável, então conforme a gente realiza operações que não melhoram a qualidade da solução, a gente aumenta o tamanho dela. Dessa forma, a gente tenta sair de qualquer mínimo local ali que a gente encontre. Quando a gente realiza um movimento de swap, a gente restringe esses 2 nós terem outro swap de novo entre si, até um dos 2 sofrer alguma alteração. A gente restringe também o recálculo de fluxo para uma mesma requisição, por uma quantidade a ser determinada ali de movimentos. A gente também restringe a readição de um fluxo depois de remover. Isso até a gente alterar a rede de novo, né, fazer um recálculo ali, pelo menos. E a gente também restringe a remoção do fluxo depois de tirar ele ali para alguns movimentos, para evitar a gente ficar só tirando e colocando o mesmo fluxo ali. O critério de parada vai ser um tempo de execução de 10 minutos, e cada etapa ali das que eu descrevi, né, de criar uma solução e fazer a busca local, vai ter uma quantidade parametrizada de execuções, que a gente ainda vai escolher, e a gente vai repetir essas etapas até que o tempo de parada seja executado. E aí, ao realizar uma nova etapa, né, do zero, a gente tem algumas estratégias de intensificação e diversificação. A gente vai intensificar a solução mantendo um histórico ali, sempre que a gente encontra uma solução melhor, a gente mantém um histórico de quais arestas estão sendo utilizadas, e aí, por fim, na intensificação, na hora que a gente for criar uma solução nova, na reinicialização, a gente vai fixar algumas dessas arestas na solução. E para diversificar, a gente vai usar esse mesmo histórico, só que aí adicionando arestas que são pouco usadas, e aí assim, diversificando a solução. Daí agora eu vou falar um pouquinho como a gente vai avaliar os resultados. Então, a gente gerou o nosso próprio conjunto de instâncias e a gente separou algumas métricas ali que a gente quer avaliar. Então, começando ali pela geração de instâncias. Pode passar? A gente
criou uma topologia de rede baseada no modelo de Waxman, que é um modelo tradicional ali de rede tradicional, muito utilizado na literatura para problemas de roteamento. Ele é baseado numa probabilidade de criação de aresta que ela usa a exponencial da inversa da distância, ali restritos a 2 parâmetros configuráveis, para definir se uma aresta vai ser criada ou não. Então, isso deixa que a criação da aresta seja em função da distância e tem uma certa lógica ali espacial na criação dessa aresta, né? Daí, sobre essa topologia, a gente vai adicionar as características quânticas que são necessárias para o nosso problema. Então, a aresta tem uma certa capacidade, que vai ser variada entre 10 e 14. O vértice também tem uma certa capacidade, que vai ser variada entre 3 e 6, esses dois valores gerados de forma aleatória. E a probabilidade da aresta ter sucesso na criação de link também foi feita com uma função baseada na distância. Então, ela também é proporcional ali ao quanto os nós estão longe um do outro. Porque a distância também é um fator importante no problema real. E daí, sobre essas variáveis, a gente vai criar redes de diversos tamanhos. Então, ali o N é a quantidade de nós, então a gente vai variar de 100 a 500 a quantidade de nós, e o SD é a quantidade de valores de nós de início e destino, né? Então, de requisições que vão ser feitas, que a gente vai variar de 2 a 10. Então, e essa combinação gera as nossas instâncias, e a princípio vamos gerar 5 instâncias de cada combinação, então todas essas combinações vão gerar 125 instâncias para a gente trabalhar. Daí, pensando em como a gente vai avaliar esses resultados, os dados são muito parecidos ali com o que a gente coletou ao longo do semestre para avaliar as nossas soluções. Então, a melhor solução a cada iteração executada pelo algoritmo e a melhor solução final, o tempo que ele levou para atingir cada solução e o tempo final, e a quantidade de iterações que ele rodou também para chegar nas soluções. E daí, sobre esses dados, a gente vai fazer um comparativo entre as variações de solução, então, entre as variações de busca tabu. Então, a gente vai fazer um comparativo das melhores soluções pelo tamanho das instâncias, assim como do tempo pelo tamanho das instâncias, avaliar o quanto a quantidade de nós, origem e destino afetou, a quantidade de nós total, esse tipo de coisa. E a gente também quer fazer uma comparação dos melhores resultados, das melhores soluções, com os métodos que a gente estudou nos artigos de referência. Então, esses aí são os 3 principais que eram comparados nos artigos de referência, e a nossa expectativa é conseguir comparar os nossos resultados com o que foi aplicado nesses 3 métodos. Por fim, a gente também vai fazer as métricas de avaliação mais robustas ali, que é o Performance Profile, que vai ser baseado na métrica de melhor solução, e a gente vai avaliar uma instância por tamanho, para fazer ali a nossa análise, e o TTT Plots, que daí é uma análise de tempo, né, da probabilidade de atingir a solução baseada no tempo do algoritmo, e a gente vai selecionar 2 valores-alvo, um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, para 2 instâncias ali que a gente achar que vão ser mais interessantes depois de ter feito os outros experimentos. Bem, era isso que a gente tinha para trazer hoje. Obrigada.